Oi, turma do livro Amanhecer de uma Nova Era, de Valdo Franco, Manuel Filomeno Miranda, no capítulo 8, Aprofundando os Conhecimentos. Na pausa que se fez natural, Dr. Bezerra elucidou. Provavelmente alguém estará perguntando-se por que não desembaraçamos o nosso irmão da presença perturbadora do ser ovoidal que se lhe vincula por intermédio do chakra coronário. Explicarei que se trata de medida saudável e preventiva em relação ao reequilíbrio. Quando alguém sofre a indução malévola de espíritos desse teor, a sua organização psicofísica permanece intoxicada pelos fluidos venenosos aspirados, adaptando-se às circunstâncias doentias. Se de repente é liberada desse tônus enfermiço, sofre um colapso de interação mente-corpo e o paciente pode tombar na perda de memória, em alucinação, em distonia emocional. Desse modo, o processo de recuperação deve ser realizado com certa morosidade, facultando ao corpo adaptar-se à nova ingestão de energias, ora saudáveis, que eliminarão as sequelas deixadas pelos tóxicos destruidores. Nosso irmão despertará com vagas lembranças do nosso encontro, nauseando, mais indisposto, no entanto, com real interesse pela mudança que se lhe deve operar no que diz respeito à conduta mental e moral. O caminho do vício é tortuoso e ingente, causando muitos danos a todo aquele que o percorre irresponsavelmente, sedento de prazeres mórbidos. A verdadeira saúde inicia-se no pensamento dignificante, que constrói vigorosos combatentes psíquicos, sempre em vigilância e na posição de luta contra vírus produzidos pelos adversários do bem, que invadem a organização celular das criaturas levianas, sustentando-as nas aspirações doentias a que se adaptam e nas quais se comprazem. Utilizando-se o ser humano da oração e dos pensamentos edificantes, são criados antivírus específicos que o defendem da contaminação prejudicial. É sempre de bom alvitre a manutenção do equilíbrio mental, de onde procedem as energias compatíveis com a onda vibratória elegida para a vivência existencial. O excelente amigo silenciou por um pouco e logo voltou a elucidar. Estamos a serviço de Jesus, e é natural que todos aqueles que se lhe transformam em adversários, por essa ou aquela razão, tenham-nos na condição de inimigos, porque lhes constituímos impedimento aos planos de expansão e de vitória nos seus empreendimentos infelizes. Nosso irmão Anacleto vem sendo vítima da própria incúria, por não ter resistido aos impulsos submetidos à sua fé espiritual, mas não superados. Com a viuvez e a solidão para as quais não estava preparado, abriu espaço para devaneios mentais, primeiro passo para a adoção de tormentos de toda a ordem, sendo assediado por sectários do Rabino Eliakim Ben Sadoc, de que nos recordamos. Ele próprio, desde que foi desmascarado em encontro passado com os mensageiros do Senhor, prometeu lutar contra os cristãos novos, conforme já vinha fazendo, porém, agora investido todas as forças de modo a impedir, na sua presunção, a conquista dos corações pela doutrina kardeciana. Assim, procurou várias instituições dedicadas à prática e à vivência do Espiritismo
elegendo esta em razão do seu elevado programa cristão e sua vinculação ao pobrezinho de Assis, para prosseguir na luta feroz, estigmatizando-a e levando à eclosão de escândalos prejudiciais ao pensamento doutrinário. Percebido o seu plano maldito pelo nosso irmão e pelos trabalhadores espirituais que dirigem a sociedade, os mesmos recorreram a São Francisco, conforme já sabemos, e as providências do amor estão sendo aplicadas. Logo aquele irmão infeliz tome conhecimento do que está ocorrendo neste momento e se levantará com as suas hostes malévolas para investir contra massivamente todos que aqui mourejam, e especialmente aquele que lhe concedeu abertura emocional. Necessitamos, portanto, de vigilância e humildade, entregando-nos a Jesus, o sublime administrador da seara, para que ele nos conduza com sabedoria e os enfrentamentos que nos aguardam transcorram em clima de caridade, jamais nos afastando das diretrizes do bem e da compaixão. O venerando apóstolo tinha lágrimas que não chegavam a vencer a comporta dos olhos. A voz era suave e doce, mas profunda e de alta significação durante a elucidação. Logo depois esclareceu. Certamente os médiuns, os diretores e demais membros da instituição, nos próximos dias, estarão sendo assediados pelos sicários a serviço do chefe ignóbil. Ciladas serão arquitetadas, agressões farão parte do programa da vingança. Enfrentamentos familiares e na área do trabalho, num cerco vigoroso, a fim de que alguns desertem ou entreguem-se à rebeldia, às interrogações injustificadas, como: por que, estando no bem, o mal me persegue? Onde estão as defesas espirituais em meu benefício? Por longo tempo, todos têm recebido a instrumentação e o conhecimento do que ocorre fora da cortina da carne, sobre o intercâmbio entre as duas faixas vibratórias em que residem os encarnados e os desencarnados, com finalidade de aplicação no momento oportuno. Chega, portanto, esse momento significativo das nossas existências. Nenhuma razão, pois, para dúvidas e conflitos internos que abrem brechas na armadura moral, facultando a insinuação inditosa dos inimigos de Jesus. Nesses dias de grande transição planetária ocorrem e sucederão muitos fenômenos aterradores, que são os frutos apodrecidos da conduta social das criaturas terrestres, cada vez mais degradadas, chamando a atenção para a mudança que se dará, propiciando harmonia e legítima alegria de viver. Ninguém se excuse a cooperação em favor do mundo melhor, porque as leis cumprem-se com ou sem a anuência dos homens, e até mesmo apesar da sua negada cooperação. A barca terrestre segue o seu curso no oceano sideral, sofrendo algumas injunções tempestuosas, mas Jesus está no leme, não nos esqueçamos. A seguir, em razão das vibrações harmônicas dominantes no ambiente, foram atendidas mais algumas entidades sofredoras que receberam esclarecimentos em torno do seu estado e a conveniente terapêutica para o seu restabelecimento. Às 3 horas da manhã foram encerrados os labores e os participantes encarnados retornaram aos seus lares amparados pelos devotados trabalhadores da causa. No dia seguinte fomos visitar Anacleto e acompanhamos o seu despertar assinalado por singular indisposição emocional, ao lado de recordações fragmentadas do que houvera acontecido durante as operações socorristas que lhe foram aplicadas. Consegui entender que experimentaram um fenômeno de desdobramento lúcido, no qual fora beneficiado pelos mentores da sociedade espírita, cujos compromissos para com ela voltaram-lhe à memória. Pôde fazer um balanço retrospectivo e dar-se conta do comportamento relapso que vinha mantendo, arrependendo-se sinceramente.
Nesse clima mental, ocorreu-lhe orar com sinceridade, suplicando a continuação da ajuda dos céus, no que foi concedido imediatamente pelo nosso diretor espiritual, que passou a inspirá-lo mais fortemente, diminuindo a insidiosa interferência fluídica do ser ovoidal que se lhe encontrava imantado ao centro coronário, responsável pelo entorpecimento moral que o dominava. Sentindo-se renovado como se estivesse a reviver, após um período nebuloso, preparou-se para as atividades do dia, pensando em reencontrar os amigos à noite, abrindo-lhes o coração e narrando os tormentos que os vergastavam, desculpando-se e prometendo cerrar fileiras com eles. Chegou a sorrir ante a expectativa do retorno, consciente dos deveres espirituais como ocorrera no passado. Retornando ao centro de atividades, podemos observar que, em volta da instituição, como sucedera em outras ocasiões de lutas entre as forças do Cristo e os perversos adversários da luz, verdadeira tropa de assalto armava o cerco numa tentativa de isolá-la das demais construções, impedindo auxílios que viessem de fora. Ingenuidade da ignorância que permanece na presunção de conhecer o que não sabe, tomando providências compatíveis com as estratégias terrestres. Dava-nos ideia de que se preparava uma futura batalha tradicional, em que as forças de invasão cercam a fortaleza inexpugnável e desafiadora, julgando-a fácil de ser conquistada. Alguns espíritos, adotando a roupagem rabínica, portadores de carantonha terrível, controlavam seres vitimados pela zoantropia, com aspectos lupinos e caninos acorrentados, demonstrando a ferocidade contida pelos seus condutores. Tubas antigas, de quando em quando, emitiam sons estranhos e vozes poderosas, ampliadas com auxílio de aparelhos especiais, repetiam ordens em hebraico e exteriorizavam citações bélicas, como no passado, por ocasião das lutas contra os adversários de Israel. O ambiente em volta tornou-se pestilento em decorrência das vibrações inferiores da tropa. As zagaias, de quando em quando, cortavam o ar, atiradas contra a sociedade e aqueles que vinham em busca de socorro. Alguns pacientes mais sensíveis demonstravam súbito mal-estar ou estranha sensação dolorosa no corpo ao serem atingidos, logo se recuperando ao adentrar-se no salão de conferências e de passes coletivos do núcleo de beneficência. Com expressão denotando responsabilidade e gravidade, nosso mentor amigo atravessou conosco sem sermos notados as barreiras que se levantavam em construção fluídica perniciosa e convocou o diretor Hermano a uma reunião. Acompanhando-o sempre, percebemos o significado daquele momento e, com o pensamento fixado em Jesus e na sua paixão por todos nós, reunimos-nos na sala mediúnica com o responsável espiritual pela instituição e alguns dos encarregados das tarefas múltiplas que ali se realizavam. Após silêncio, instante de recolhimento, Dr. Bezerra considerou. Conforme esperado, o nosso irmão Rabino tomou as providências que lhe pareciam próprias para o enfrentamento. Acreditando na própria pequenez, comanda a tropa com a qual pretende invadir o reduto da fé, causando prejuízos num ataque insano contra as pessoas e entidades aqui. A estupidez da presunção armam de uma valentia que não mais comporta em nosso campo de ação, especialmente após mais de 4 séculos de desencarnação. Certamente as mentes frágeis de muitos frequentadores da casa entrarão em sintonia com as ondas morbígenas que são emitidas com o vigor do ressentimento e do ódio, facultando reciprocidade perturbadora para eles. Quanto a nós, diante do desafio, a única alternativa é a compaixão, filha do amor, ao lado do espírito de solidariedade e auxílio, conquistando os violentos para as hostes da paz. Torna-se conveniente que nas próximas exposições doutrinárias sejam explicadas pelos divulgadores doutrinários as dificuldades que periodicamente surgem no caminho de todas as criaturas.
O mesmo ocorrendo nas comunicações mediúnicas, de forma que se tome conhecimento deste período de lutas e, por extensão, sejam aplicados os recursos da oração e das boas ações, como medidas cautelatórias e impeditivas da vigência do mal em nossa grei, inspirados pelos mentores espirituais igualmente intuídos quanto às responsabilidades que a todos dizem respeito, crescerá um clima emocional e fluídico de segurança e equilíbrio durante todo o período de combates que se avizinha. A batalha final será do amor, apagando as labaredas do ódio daqueles que as vitalizem com a sua ignorância e teimosia. Que o Senhor de bênçãos nos abençoe e nos guarde seus desígnios de paz. As atividades espirituais do núcleo prosseguiam, sem nenhuma solução de continuidade durante aquele dia, mas ao acercar-se à noite, no período precedente ao labor socorrista pelos passes aos visitantes atribulados, algo sucedeu, dando-nos um sinal da gravidade do momento. A sala encontrava-se repleta e o expositor preparava-se para iniciar o estudo do Evangelho, quando se ouviram gritos e alterações no portão de entrada. Tratava-se de um indigitado conhecido no bairro portador de distúrbios mentais. Pela primeira vez, telementalizado por um dos chefes sitiantes, aproximou-se incorporado desejando entrar na instituição. Porque houvesse pessoas encarregadas da vigilância, gentilmente tentaram dissuadi-lo, levá-lo a outra área, mas o paciente, que tinha por objetivo perturbar a reunião e provocar uma arruaça, partiu para a violência corporal, para os impropérios, reclamando onde estavam a caridade e o amor tantas vezes ali apregoados. Inutilmente, 4 trabalhadores masculinos que tentavam impedi-lo de avançar e direcioná-lo para a pequena sala ao lado, quase travando uma luta física, sofriam da imensa malta espiritual zombeteira, apupos e infâmias, gritados de maneira extravagante, estimulando os que dominavam o enfermo a prosseguir, desafiando-os ao combate físico, assustando os presentes e provocando pânico. O guia Hermano veio atender o problema à porta de entrada e, orando sinceramente, acercou-se do doente mental e tocou-lhe a fronte, descarregando nele energia especial que desvinculou os 2 assaltantes ferozes, que se afastaram após experimentarem um tipo de choque vibratório forte. O pobre homem, que havia perdido muita energia sob a injunção penosa dos obsessores, enfraqueceu e quase desmaiou. Sendo amparado pelos auxiliares encarnados, que por fim o conduziam carregado à sala contígua, onde recebeu carinhosa assistência. Alguns visitantes, desconhecendo o que se passava, tentaram levantar a participar do incidente desagradável, no que foram obstados pelo expositor, que elucidou estar tudo sob controle, referindo-se ao doente mental com ternura e misericórdia. A reunião teve início com a oração comovedora, inspirada pelo mentor da casa, logo se passando a leitura do texto: fora da caridade não há salvação, no Evangelho segundo o Espiritismo, gerando-se uma psicosfera de grande paz e de reconforto espiritual. Com imensa alegria podemos ver Martina entre os presentes, portando o livro de consolo e de esperança na mão, visivelmente modificada sem o exagero de pintura e com os cabelos amarrados discretamente para trás. Os olhos brilhavam enquanto escutava as palavras iluminadas do orador emocionado. Ao terminar a locução, os médiuns de cura tomaram os seus lugares e, enquanto eram propostas as vibrações pelos ausentes, enfermos, desencarnados, aflitos e necessitados, os passes de libertação de fluidos maléficos e perturbadores de benefícios foram aplicados em clima de legítima solidariedade. Assim procediam os cristãos primitivos nas catacumbas, nos recintos humildes em que se reuniam, evocando a proteção de Jesus.
Mais tarde, os grupos de estudos estariam reunidos e certamente novas tentativas de agressão eram previstas, porquanto a violência é renitente e a loucura sem dimensão da realidade. Aguardamos a noite que tomava conta do dia, jubilosos ante a vitória do primeiro round, da terrível refrega. Então, assim, a gente vê que o ataque que foi feito ao dirigente da casa foi justamente, né, com a intenção de atacar a casa e não só o dirigente. Do modo que eles conseguiram arrumar uma brecha, quando esse dirigente ficou viúvo, né, aí ficou aquela situação assim do tipo, agora eu posso tudo, eu tô sozinho, não sou mais casado, né, veio aquela ânsia pela sexualidade aflorada, foi a brecha que a espiritualidade inferior encontrou para enviar, né, espíritos ali que não eram de luzes e que estavam viciados nessa energia sexual e que não queriam sair do lado dele, prejudicando ele e, consequentemente, os escândalos que iam sendo forjados pela espiritualidade inferior, abateria também a própria casa espírita. A equipe do Dr. Bezerra, junto com Manuel e todos os demais que foram citados no começo, esses amigos de luz, cercaram ele num desdobramento, que foi no capítulo anterior, no capítulo 7. Nesse desdobramento, orientaram ele sobre a situação que ele estava vivendo, não puderam desligar dele o espírito obsessor que está em situação ovoide, porque se você desliga de uma vez só aquela energia densa em cima da pessoa que está encarnada, é como se desligassem aparelhos dessa pessoa. É como se aquelas energias estivessem fazendo com que a pessoa se mantivesse viva. É uma energia deletéria, porém, é o que está alimentando aquele ser encarnado. Então, o tratamento é tirando aos poucos aquela energia, colocando energia boa, até que ele possa se equilibrar novamente e se distanciar totalmente desse espírito atrasado, né? Que aparentemente não é mal, mas tem essa necessidade da energia material que é dada pelo médium, né? E aí, como já era de se prever, a partir do momento que eles começam a encontrar uma brecha para entrar na casa espírita, através dos seus membros ou assistidos, a tendência é cada vez maior essa invasão. Só que como na cabeça deles eles pararam há 300, 400 anos atrás, eles armaram toda uma estrutura fora do centro para não deixar passar os espíritos superiores, porém os espíritos superiores não têm como barrar, né? Eles passam através da sua oração, da sua luz, e o espírito inferior não atinge. Eles foram para o trabalho daquela noite, que seria uma palestra, na preleção foi dado para os médiuns, né, que o ideal era começar através do evangelho, falando sobre a importância da casa espírita, a importância da mediunidade, a caridade como um instrumento de evolução espiritual. E aí, para ser feita a palestra, já que eles não conseguiram entrar e invadir o centro da forma que eles imaginavam que era feito há anos atrás, né? Basta circundar ali e fazer todo aquele apavoramento que daria resultado, não deu. Então eles pegaram mais uma vítima nisso tudo, uma pessoa que tinha problemas mentais, e se juntaram, colocaram espíritos inferiores junto, essa pessoa que tem problema mental, e invadiu o centro. A pessoa encarnada, os amigos espirituais iam socorrer e os médiuns da casa. Geralmente, quando chega uma pessoa perturbada numa igreja, numa casa espírita, a gente tende a levar num cantinho da casa para acalmar aquela pessoa, conversar, dar uma água, dar um passe, né? Até essa pessoa, né, entrar naquele padrão que está na casa, que é um padrão bom, um pouco mais equilibrado, né? Que ela possa sentar para assistir a palestra e não ficar ali ameaçando pessoas, gritando, falando palavrões, ou então às vezes entra com bebida na mão. A tendência é os trabalhadores tirar do salão e colocar num cantinho até equilibrar. Quando foi feito isso, aí os espíritos não queriam isso, eles queriam justamente o escândalo, então eles forçaram a barra para colocar aquela pessoa com problema mental
utilizando o seu corpo, utilizando a sua deficiência, para que ele fosse um dos agressores ali naquele momento, apavorando as pessoas, querendo que as pessoas se levantassem e fossem embora. E algumas pessoas, inclusive, tentaram sair, só que o palestrante pediu para ter calma, que nada de mal ia acontecer, né? E para que se mantivessem nos seus lugares fazendo orações. E as orações foram acalmando aquela pessoa, até que aqueles espíritos que estavam com ele se afastaram. E ele ficou para assistir a palestra juntamente com as demais pessoas. Nessa palestra, então, como eu já falei, né, falou sobre a importância da doutrina, da mediunidade, a questão da caridade como forma de evolução. E aí vem o Dr. Bezerra e dá aquela comunicação, né, dizendo que esse seria uma das batalhas, porque ainda virão outras. Quem está por trás disso é um mentor que odeia Cristo, que ele acha que foi traído por Cristo, né? Dentro dos seus preceitos e vivências do passado, ele se acha um anticristo hoje. Então, todos aqueles que estiverem envolvidos sob a luz de Cristo, ele vai querer atacar. Ele acha que é contra ele, né? Então, esse cara que é esqueci o nome dele. Foi falado no outro livro da trilogia. Eu anoto, eu faço um monte de rabisco e depois eu esqueço onde é que está o nome da criatura. Bom, enfim, esse cara que está responsável por todos os espíritos inferiores que estão atacando o centro espírita, ele já não é desse primeiro contexto aqui que o Divaldo e o Manuel passam, né? Na outra história que nós lemos também, no outro livro, ele também teve uma participação e tanto, e as revoltas que ele gera, os destemperos, desequilíbrios causados por ele não são pequenos, não. Quando fala de Jesus e fala de Francisco de Assis, esse espírito, ele realmente, ao Rabino Eliakim Ben Sadok. Nunca que eu vou decorar esse nome, gente. É esse aqui que é o grande causador de toda essas investidas aí. E ele, por ser muito inteligente, então ele consegue manipular aqueles que não são tão inteligentes e que têm um aspecto moral ainda muito atrasado. Mas aqui fica claro, durante a leitura, que o mais importante de tudo, em resumo, é o que Jesus já dizia, né? Orai e vigiai. Não tem outra frase que seja tão pertinente para que a gente entenda a forma de afastar os maus espíritos é estar sintonizado com os bons. E para a gente estar sintonizado com os bons, a gente precisa estar sempre em oração e vigilância.